Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos estar cantando o hino número 79 do cantor cristão. Hino 79 do cantor cristão. Um bom amigo fiel achei, Jesus meu Salvador, contar aquilo que fez por mim, eu quero sim e com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer, do mal não deixa de defender, seguro bem estou, com forte braço, com seu poder, ampara-me, contente vou, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer, e quando necessitado sou, eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer, em Cristo todos encontrarão amigo sem igual, amigo que lhes concederá felicidade perene, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Oh, amados, louvado seja o nome do Senhor, bom estarmos aqui. Senhor bendito, por tudo que já vimos e ouvimos, por tudo o que já vivemos, por todas as bênçãos, graças e misericórdias que nos alcançou. Oh Pai, valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter te conhecido, ter entregado a vida ao Senhor, dependido do Senhor, termos sido sustentados, amparados, protegidos, iluminados, perdoados. Oh Senhor Deus, a maior bênção que já recebemos foi o perdão pelos nossos pecados, e olha como nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos. Em pecado me concebeu meu pai e minha mãe, nós somos pecadores, mas cremos no sacrifício de Jesus Cristo e confessamos, porque o Espírito Santo nos incomoda, Pai, para que nós possamos estar confessando o nosso pecado. Senhor Deus, eu te louvo porque esse precioso sangue vertido na cruz do Calvário me purifica de todo pecado, nos purifica de todo pecado.
e nos faz estar mais alvos do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor por tua igreja, pelo teu povo espalhado sobre a face da terra. Pai Santo, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, aqueles, Senhor Deus, que não estão podendo vir, e o Senhor Deus sabe o que vai no coração de cada vida, de cada pessoa, quais são os temores, quais são os medos, as angústias, as necessidades, as inseguranças, mas eu sei que o Senhor é o Deus de poder, e é o Deus que dá força ao caído, que o Senhor Deus levanta, atende ao necessitado. Tenha misericórdia desses nossos irmãos que estão ainda nesta fase, Senhor Deus, preocupados porque ainda não tomaram as vacinas, e agora ouvindo e vendo o que as vacinas estão proporcionando, que não é segurança total, e ainda fica com dúvidas, e todas as igrejas no mundo, Senhor Deus, estão passando por isso. Estão havendo um esvaziamento, Senhor Deus, das igrejas, de todas as igrejas. Mas nós te pedimos a tua graça e te bendizemos, Senhor Deus, pela internet, que nós podemos chegar até estas pessoas através do vídeo, nestes cultos online que nós fazemos. Te louvo, Senhor Deus, por tudo, por Cristo teu Filho, pelo Espírito Santo, o Consolador real, que habita no nosso coração e que nos mostra o caminho que devemos seguir. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, levanta o teu povo para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu desde criança, desde que eu vi este hino, a primeira vez cantado pela Silene Stropa, cantava muito bem, foi esposa, e deve ser ainda, esposa do Dr. Celso Coimbra, cantou na primeira Batista de Marília, na Avenida 9 de Julho, Cidade Santa. E eu já tive a oportunidade de gravar, e está no YouTube, você pode procurar Pastor Sérgio Salvador, Cidade Santa, e você vai ver lá. E também depois tem uma mensagem, uma breve meditação. Coloque aí, Alex, faz favor. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o trono do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, com toia santa crei. Hosana, 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 sou rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas os coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai
a cena se mudou, um dia em resplendor, a divina cidade, morada do Senhor. Na lua não brilhava luz, nem sol fazia luz, mas só fugia a luz de Deus muito pura em seu brilhar. E todos que periam sem podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessor. Hosana, Hosana, Hosana sem cessor. Graça e paz, meus amados. Estamos... Glória a Deus. Sempre quis cantar esse louvor. A voz não dava, não chegava. Fazia uma força tão grande. E eu não esperava na minha vida cantar com tanta facilidade. Sempre amei louvar ao Senhor. E se você tem um sonho na sua vida e ainda não aconteceu, não desista do seu sonho. Vai, persevera, você consegue. O Senhor é contigo. Em Deus nós faremos proezas. Era o maior de todos os desafios. Quando aquelas meninas que faziam parte do Presentildo cantavam, e eu ainda, já aqui na igreja já, tentava e não conseguia. E eu fui envelhecendo, e a voz foi melhorando. Mas também parei de tomar gelado, não tomo mais gelado. E não tomo mais refrigerante, não tomo mais suco, só bebo água. Antes tomava água com gás, os meus rins estavam paralisando, só bebo água. Água que eu ponho na moringa, e bebo só água. E é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É muito bom. Louvado seja Deus. Amados do Senhor, por graça e divina graça e misericórdia do Senhor, nós estamos mais um dia na casa do Senhor, com o povo do Senhor, louvando e aprendendo do Senhor. É muito precioso isso. Estamos estudando a Bíblia de livro a livro, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, de forma textual e expositiva. Isso tem sido de grande valia para o meu viver. Quero dizer aos irmãos que Deus tem abençoado a minha vida sobremaneira no aprendizado da sua palavra, na releitura da sua palavra, e agora com mais paciência, menos afoito, sem tanta pressa, pegarmos porções da palavra de Deus e podemos, de alguns anos para cá, ir de versículo a versículo, de capítulo a capítulo, de livro a livro, com correlação expositiva e textualmente e de forma apologética. Então, eu não vou deixar nenhuma obra escrita, creio eu ainda, porque
A gente nunca sabe o que Deus ainda tem para realizar nas nossas vidas e os dias de vida que ainda temos para viver sobre a face da terra, mas para aquele que ama a palavra de Deus e que gosta da palavra de Deus e tem paciência para ouvir e ver, vai aprender muito, porque tudo aquilo que tem sido pregado é suprassumo da palavra. São coisas que nós vamos vendo e vai se descortinando e a gente vai transmitindo. Porque se nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, é da Bíblia Sagrada que nós temos que pregar. Mas está acontecendo tantas coisas lá no mundo que a gente poderia aproveitar para fazer tantos sermões temáticos. Olha só agora a variante Delta, olha só a vacina, as 2 vacinas, olha só o governo. Essas questões, elas são questões que nós vivemos no nosso dia a dia, mas a palavra de Deus, que é a espada que penetra fazendo divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, ela nos capacita espiritualmente para enfrentarmos todas estas coisas que vivemos neste tempo presente do pós-modernismo. Hoje nós estamos pela segunda vez, começamos na quarta-feira, no capítulo 13, de 1 ao 4, e hoje nós vamos ver o versículo 5. Vamos ver o versículo 5. O Alex vai colocar aí o versículo 5. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Texto simples, né? Algo assim, mas não tem mais versículo? Tem, só que é para a noite. Agora a porção de Deus para a nossa vida é o versículo 5. E a ação de Jesus, o fazer de Jesus, a forma de fazer de Jesus, de que forma fez, em quem fez, e qual é o objetivo que Jesus tinha em tudo isso. Então, na sua vida Jesus tem um propósito, na sua vida Jesus tem um plano, uma maneira de executar esse plano, fazendo este plano de uma forma humilde, amorosa, cuidadosa, porque se preocupa com cada um de nós. Então Deus sempre tem algo para fazer nas nossas vidas. Vamos orar? Pai Santo, conto com o Senhor, conto com o Divino Espírito Santo, o Consolador real, o Teu Executivo, o Paracletos, para a iluminação do Teu servo que está na incumbência de transmitir a Tua palavra e pedir do Senhor a Sua graça, para que o inimigo não se aloje no coração de ninguém agora. Para que não haja, Senhor Deus, a mesma ação do inimigo e a execução do inimigo nos corações daqueles que são distraídos, desapercebidos e incrédulos, mas que haja, Senhor Deus, oportunidade de um toque do Senhor nesta hora, ser ouvido e aprendido e guardado para não pecar contra o Senhor. Auxilia-nos por graça e misericórdia, por compaixão e amor que tens para conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, há limites em nós. Como havia limites nos discípulos, somos seres limitadíssimos. Há barreiras na nossa mente, no nosso sentimento, o nosso coeficiente de inteligência para compreendermos e vermos. Há pouco nós estávamos aqui de uma irmã testemunhando acerca da mensagem da quarta-feira, que foi ouvida outra vez e vista e ouvida de uma outra maneira. Então a questão do conteúdo do que tem na palavra
e do que a gente vai vendo na palavra, são coisas que vão aumentando os limites. Quanto mais temos sede e fome, assim como a Ludmila disse, que aquela irmãzinha vinha aqui antes de ir ao trabalho, às 7h30 da manhã, nos cultos de oração que fazíamos aqui em Parque dos Camargos, com as Nossas Senhoras do lado da igreja, né? E aquela sede no olho. Então, para uma boa alimentação é necessário que se tenha fome. Se você não tiver fome, você não acha nenhuma comida boa. Então, qual é a melhor comida que você já comeu na sua vida? Foi aquela quando eu tinha fome. E que comida você comeu? Que prato especial era esse? Feijão com farinha. Então não é a variedade que importa. O que importa é a fome que você tem. Se você tem fome, se você tem sede, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Porque tem comida para cada um. Mas se a gente for daqueles que escolhem a comida, que nem a minha neta faz, vai tirando do prato aquilo que é verdinho, cebola não, alho não, macarrão não, feijão não, sabe? É luxo. Então tem pessoas que procuram pregadores famosos, mas que muitas vezes os pequenininhos, né, dos quais faço parte, têm um alimento sólido, tem sustância. Isso é importante. Então, amados, nós estamos aqui na última Páscoa celebrada por Jesus junto ao seu colégio, e eles estão para praticar a Páscoa. Então sempre há purificação, e Jesus Cristo, ele se despe, ele tira a sua túnica e ele se envolve com uma toalha. Se nós usarmos de silogismo, tirar a túnica achado na forma de homem, e achado na forma de homem esvaziou-se a si mesmo, e o envolvimento naquela toalha, alguns teólogos afirmam, defendem que seria o envolvimento com o Espírito Santo que o envolvia, mas o envolvimento do Espírito Santo não é aí na figura de uma toalha, porque o envolvimento do Espírito Santo não é do externo para o interno, e sim do interno para o externo. Então, Jesus, mesmo despido da sua deidade, achado na forma de homem, continuava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se apartou dele, a não ser naquela hora crucial em que ele teria que pagar sozinho o preço da redenção do homem, onde ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele está ali, aquele que é o Criador supremo de todas as coisas, aquele que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Estava ali se preparando para a Páscoa, mas não se preparando para a Páscoa histórica, que é estatuto perpétuo, que é a saída dos judeus do Egito, mas ela para aquela Páscoa que viria. Os judeus não entendiam o que Jesus estava fazendo, como também muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo conosco, ou não entendemos o que Deus está fazendo com a nossa vida em particular. Comigo, às vezes eu não entendo o que Deus está fazendo comigo, por limites espirituais, por limites intelectuais,
sentimentais, mas o Deus que começou uma obra na nossa vida, Ele vai completar. Então, o que Jesus está fazendo aqui é, apesar da limitação dos discípulos, apesar das consequências que nós já vimos aqui no versículo 2, que o diabo entrou no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para que o traísse, continua no mesmo propósito, com o mesmo amor, com a mesma humildade. E no culto vespertino, logo mais à noite, se vida tivermos, ele vai se aproximar primeiro do Pedrão. O Pedrão que ele fala o que pensa e fala alto para todo mundo ouvir. Nós podemos ver que nesse texto que chegaremos, ele não deixa para ir ao último, mas começa por Pedro, que das manifestações todas ele sabia que aquilo que atingiria a Pedro alcançaria todos. E Jesus está aqui se preparando para lavar os pés dos 12. Mas pastor, o senhor não terminou de ler agora, no versículo 2, que o diabo entrou no coração de Judas para que o traísse? Sim. Mas então por que Jesus lavou os pés dele? Se não teria sentido nenhum de purificação, porque o diabo já estava no coração de Judas. Então, este ritual aí, esta prática aí, e que deveria ser estabelecida, e não só batismo e ceia, e eu creio que esta lavagem dos pés deveria ser algo feito todos os cultos. Um irmão lavando o pé do outro irmão, e uma irmã lavando o pé da outra irmã. Curvado, abaixado, o outro mais em cima. Na consideração bíblica, considerai os outros superiores a vós mesmo. Jesus vai com a sua humildade inclinando-se naquele que deveria colocar o seu rosto em terra para fazer com ele. Então, já que eles não fazem, vamos dar o exemplo. Mas isso vai diminuir a grandeza gloriosa de Cristo? Não. Pelo contrário. E não é no meu conceito, não é no seu conceito, não é no nosso conceito, mas é na grandeza de Cristo, em se fazer menor do que aqueles que eram menor que ele, por amor a eles. Então está aqui a fonte da humildade purificadora do Messias, que lemos lá em João, capítulo 7, versículo 38 e 39. João, capítulo 7, 38, 39. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. 39. Mas ele se referiu ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido. Atos capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito naquela promessa de Atos 1:8, porque Jesus não havia ainda sido glorificado.
Amados de Jesus Cristo, esta fonte da humildade purificadora de Jesus Cristo, que é a fonte da vida eterna e que entra em o nosso ser, não é aquela entrada destrutiva, maléfica e satânica que Judas abriu o coração espontaneamente com a sua ambição, com a sua inveja, com a sua incredulidade, com o seu ciúme, mas aqueles que creem em Cristo recebem fontes, não é termais, mas eternais, de águas purificadoras, de águas saradoras. E águas esta que sara quem tem em o seu interior e que saram aqueles que nos ouvem, sara aqueles que convivem conosco, sara aqueles dos quais nós alcançamos. Então, se você tinha dúvida que você não tem capacidade alguma, você crê em Jesus Cristo, então tem algo de Cristo no seu interior. E o que tem de Cristo no seu interior não é um corguinho, não é uma minazinha, não é um copo d'água ungida. É rios transbordantes de águas purificadoras, de águas que jorram para a vida eterna. Amados de Jesus Cristo, águas que correm do interior. Se correm do interior, é porque Jesus está no seu interior. Olha para dentro de você e veja quem está no seu interior. É aquele que está agora encurvando-se para lavar os nossos pés. Para quem você se curva em humildade? Não tem ninguém melhor do que eu? Eu não. Aqui não tem bom. Então, você deve se olhar de uma outra maneira. Você não é mais aquilo que você acha que você é. Eu não me humilho para ninguém, não. Não, você tem que se humilhar. Humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então, se Jesus Cristo fez isso e não diminuiu, não vou dizer status quo, mas não diminuiu o seu poder, pelo contrário, nós vemos poder de amar até o fim. E quando nós vemos aqui nesse texto, ele ama até o fim, de uma forma verdadeira, de uma forma intensa, esvaziando-se cada vez mais. Quem se enche é o peru, estufa o papo e fica pum, pum, pum. Mas é o galo que é o rei, não é o peru. Então, vamos nos esvaziar. Vai se inchar que nem pescoço de caninana. Tem os crentes de pescoço inchado. Você fala com o crente já toma aquilo como ofensa. Qualquer palavra que você dá, a pessoa já compreende de uma outra forma. E deveria abaixar-se e dizer, mas o que será que ele está dizendo? Porque quando nós dizemos alguma coisa, dizemos da forma como nós vemos. Porque ninguém vê de maneira idêntica e igual. O que eu vejo e sinto não é o que você vê e sente. Então, quando nós nos curvamos para lavar os pés das outras pessoas, nós as consideramos. Quando nós nos curvamos para lavar os pés das outras pessoas, nós demonstramos o nosso amor, o nosso respeito. E olha aqui como é que Jesus ama todos. Quando nós falamos aqui que Jesus amou eles até o fim, não é porque o diabo entrou no coração de Judas que acabou o amor de Deus para com Judas. Não é porque um cavalo te dá um coice que você corta a perna dele. Não.
anda mais 1 milha. Anda mais 2, anda mais 3. E tem pessoas que a gente vai andando milhas e milhas. Como aconteceu essa semana lá na minha vida. Tive que botar termo em uma situação, porque não tinha mais condição para. O bem, ele acontece quando é bem para você e bem para mim. Quando é bem para você e faz mal para mim, não é bem. Então nós devemos ter consciência do que vivemos, do que aprendemos, até o limite que cada um tem. Jesus está vendo o limite deles, mas não está preocupado se ele vai lavar o pé dos outros, mas está ensinando a maneira como se deve fazer. Considerai os outros. Amados de Jesus Cristo, depois que lhes lavou os pés, disse-lhes: sabeis o que eu tenho feito? Versículo 12. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Mas nós vamos ver aqui o versículo 12 do capítulo 13. Isso. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa. Aqui, teólogos, outra vez, a sua condição de Deus, de deidade, que nada a ver tem com esse silogismo. Voltou-se a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que eu vos fiz? Jesus Cristo vai responder no 13. Ele mesmo responde, porque na limitação dos discípulos não entenderam. Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certo, porque eu de fato o sou. Quando que eles iam compreender o que Jesus fez? Na descida do Espírito Santo de Deus. Não compreenderam antes da crucificação. Não entenderam que aquela era a última ação de Jesus Cristo na demonstração do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia encarnado, na condição de servo sofredor. Últimos instantes, últimos momentos dos quais você também pode estar vivendo hoje. Passa a viver os seus dias daqui para frente como se fossem os últimos momentos da sua vida. E passa a ver as coisas que você tem, o que você conquistou, se elas são importantes para a sua vida. Se você precisa de tudo isso que você tem. Por quê? Se os seus dias na terra estão se acabando, para que tudo aquilo? Eu não sei se vocês percebem. A Já TV nova, né? Ela vai até acabar. Para aquele que já teve guarda-roupas e guarda-roupas de grife, a Já TV é só do que eu preciso. Não preciso de mais nada. Tendo o que comer e o que vestir, em tudo dai graças. Então você tem que começar a se aperceber de que a vida não é eterna conquista, mas a vida é fruto da conquista que nós tivemos. O que eu ganhei? Perdão pelos meus pecados. O que eu recebi? Salvação. Do que eu preciso mais? Tendo o que comer e o que vestir. Nós estávamos conversando sobre isso, né? A gente já está repartindo tudo que a gente tem. Mas o que você tem? Nada, é tudo porcaria. Mas por que ficar juntando? O caixão não tem gaveta. Para onde eu vou? Com quem eu vou estar?
Eu tenho um lugar que ele foi preparar para mim, e lá é da forma dele. Então, nós temos que compreender quem somos, o que temos, quem nos comprou, quem nos salvou, e que nós somos finitos. Quando eu digo aqui na igreja sobre morte, tem gente que fica apavorado. Nós estamos em pandemia, gente. Mas já tomei as 2 doses da vacina. Bela roba, bela porcaria. Não adianta nada. O Tarcísio foi com as 2 doses. Pode botar 3, pode botar 4. Pode botar quantas doses. Pode enfiar um tubo assim de 200 litros, Tião. E nem o cara queria botar lá na caixa d'água que suco. E fica lá na veia. Seu dia vai acabar. De uma forma ou de outra. Então compreenda. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Sede prontos para ouvir. Tardios para falar. Tardios para irar. Disse ele do Espírito que haviam de receber. Então, sem o Espírito Santo não vai fazer com que a nossa mente limitada exceda, ultrapasse. Então, neste texto que nós vimos aí, é que eles não poderiam compreender. Por quê? Não tinham o Espírito Santo ainda. Mas ele continua com a sua fonte de humildade, purificando, lavando, considerando. Ele lavou os pés e disse-lhe: sabeis o que tenho feito? Você sabe de fato o que Jesus fez na sua vida? Porque tem gente que passa a vida inteira na igreja e não sabe o que Deus fez. Porque essa manifestação do amor de Jesus Cristo se fazer carne, habitar entre nós, esse amor de Deus que está lá em João capítulo 3, versículo 16. O que Jesus fez por você, o amor por você, o que fez ele fazer, fazendo-se carne, habitando entre nós, esvaziando-se a si mesmo, e achado na forma de servo, esvaziou-se mais, e você só quer se encher, você só quer se inflar, você só quer receber. Tanto é que as suas orações, elas são: dá-me, 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 dá-me. E aprendeu com alguns do pós-modernismo: eu determino, está escrito na tua palavra. E ainda querem tudo que o diabo levou embora. A reconstituição. Limite de mente, carnalidade, incredulidade, distração. Eu posso usar aqui como bobice, infantilidade. Olha para quem é Deus. Olha para as coisas que ele criou, os Salmos 19. Olha só. E olha o que ele fez para que você tivesse salvação. E você quer, como garboso, oleiro de pato no chão. Será que dá para você esvaziar-se um pouco? Puxa vida, quanta coisa aconteceu. Quanta coisa que Deus já fez por mim e faz. O que eu tenho feito para Deus? Mas as pessoas vêm para a igreja para buscar a sua bênção. Eu vou lá na igreja hoje para buscar a minha bênção. Não é? Ou quando não, eu vou lá na igreja para fazer a minha obrigação. Eu vou lá porque eu tenho que fazer a minha obrigação. Já fiz minha obrigação. Já fui lá, já rezei. Ei, venha adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz. Os discípulos não entendiam. Jesus continuava ali, tirou a sua túnica, envolveu-se com uma toalha, pegou uma bacia, colocou água,
sem que as pessoas dissessem nada ou pedissem nada, lavou os pés dos discípulos e enxugou-lhes com a toalha que estava cingida. O que você tem feito para o teu irmão em Cristo? Falar, até papagaio fala. Falar das ações dos outros e as coisas que os outros fazem é mais fácil do que falar das coisas que você tem feito, que você tem praticado. Minha mãe falava, macaco senta em cima do seu próprio rabo e fica falando do tamanho do rabo dos outros. Olha para o seu. O que você tem feito? Faz melhor do que eu? Faz você. Árbitro, crítico, o que tem de fazer é você. Mas se eu fosse o pastor dessa igreja, eu não faria isso, não. Fazia assim, 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 assim. Se fosse eu, se eu estivesse no lugar do pastor, eu vou comparecer para prestar conta de mim e de você. Você só de você mesmo. Então se prepare para se encontrar com o seu Deus. Porque há limites em nós. Nós somos seres limitados, mas não há limites em Cristo. Não há limite para amar, não há limite para servir. Mas já não lavou o pé? Cada um seque seu pé, não é aleijado. Você acha? Os discípulos forgados. Jesus tem que lavar o pé deles. Quem ama, cuida. Quem ama, trata bem. Mas quem não ama, só quer ser amado, só quer receber, né? Vou entrar numa área que raramente eu entro. Aquele negócio ali chamado gasofilácio. Tem gente que nunca depositou nada ali. Nunca. Vidas secas, mas querem receber bênção. Querem ser abençoados. E se aqui não tem a bênção que é para ter, lá na igreja tal, vai lá na Universal. Mas não vai lá da mesma forma que você veio aqui. Você não enfia a mão no bolso lá na Universal, não tem bênção. Nem no corredor de sal, para você ir para o fogo, para o diabo fazer churrasco com você, você vai poder andar. Porque lá para pisar no sal tem que pagar. Mas você tem que abrir o seu coração para que Deus abra a sua mente, para que você possa receber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um servo que vem a Jesus serve aos que têm Jesus e aos que não têm Jesus de igual modo, que compreendem o sacrifício de Jesus. Porque não é maior do que o seu Senhor. Se é discípulo, é para fazer as mesmas coisas. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Crente não é deserto. Deixa eu repetir. Crente em Cristo não é deserto. Quem crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Águas vivas. Águas que trazem vida. Mas quem é deserto tem o quê? Pó. Pó. Crente poeira.
Você tem que ter a fonte de vida. Você que tem que ter Jesus na sua vida. E se não sai água do seu interior, você não é crente. Se não tem a ação de Cristo na sua vida, você não é de Cristo. Tantos anos na igreja, nenhuma alma, nenhuma vida. Essas questões são questões para que os termos dos limites impostos pela incredulidade e pela carnalidade possam acabar. Aqui os discípulos tiveram a graça de compreenderem na descida do Espírito Santo. E aí depois que desceu o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo, que nós já recebemos o Espírito Santo, antes de virmos a Jesus, porque Ele convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo, colocou dentro de nós, não é um olho d'água, é uma fonte inesgotável. Foi o que aconteceu quando a Patrícia, quando o Senhor Deus me deu a direção de dar a água que Jesus Cristo deu para a mulher samaritana. E ela bebeu. E o capiroto que estava nela, gomitou, lavou toda a sala, de puxar com o rodinho. A água de Cristo. A água que eu lhe der. Então, quando nós estamos vendo aqui, tanto no versículo 12 do capítulo 13, e quanto no versículo 39 e 38 do capítulo 7, nós entendemos que a água que Jesus Cristo tem é uma água que ela tem fundamentos. E aqui de noite nós vamos ver Pedro, lá depois que Jesus disse para ele, ó, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava minha cabeça, lava as minhas mãos. Não. Pés para servir. Pés para andar no mundo contaminado sem se contaminar com o mundo. Pés formosos daqueles que anunciam palavras de vida, palavras de salvação. Pés a serviço do próximo. Pés em direção a amar o próximo e ajudar, seja o próximo quem for. Se Jesus Cristo dá o exemplo de lavar os pés daquele que o diabo entrou dentro lá do coração, quem sou eu para dizer, não, o pé lá daquele eu não lavo de jeito nenhum? Ele tem o capeta. Judas tinha o capeta. E Jesus fez o quê? Lavou os pés. E se Judas se arrependesse, Jesus tinha lavado o seu coração. Ele não teria se enforcado e sido cortado ao meio. Por que caiu as entranhas de Judas quando se enforcou e não água? Porque ele não era de Jesus. O que tem no seu interior, irmão? O que tem na sua vida, irmão? Aquele que vive para si mesmo morre. Vamos fazer alguma coisa? Não vamos ficar só na vontade, não? Está guardando dinheiro para quê? Para deixar para os outros lá gastar e beber pinga? Tendo o que comer e o que beber? Tem gente que... Eu tinha um sujeito lá na minha casa há poucos dias, que ele disse que a mãe dele cortava carne seca e disse assim, come um pedacinho de carne seca e rói a unha. Come um pedacinho de carne seca e rói a unha. Tem gente que rói a unha para não gastar dinheiro, é miserável. Não dizima, é ladrão. Sabe? Canguinha. Não dá bom dia. Tchau, dá sim. Ei, tem um rio que não é fonte inesgotável. Pode deixar para jorrar. Quanto mais água,
sai do nosso interior, mais vidas são alcançadas. Tem gente que anda que nem carro em estrada lá no Pernambuco. É só poeira. É só poeira. Dá até para cantar aquela musiquinha. Poeira, poeira, crente poeira. Para não dizer crente tranqueira. Você precisa ter Jesus no centro da sua vida, para sair da sua vida aquilo que Jesus plantou. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse o sentimento, ou você faz as coisas para receber em troca? A Bíblia não diz, pastor, deve ser dado? Eu dei, cadê a minha parte? Não somos caça-dote, não fazemos para receber, fazemos porque recebemos. Quem pagou o preço? Foi eu? Foi Jesus. Então, que nós possamos aprender aqui que o nosso limite, ele se acaba quando nós deixamos Jesus Cristo operar na nossa vida e aprendemos com Cristo para operar na vida dos outros. Saia daqui agora, pega uma bacinha e uma toalha e comece a lavar os pés dos outros. Não importa se eles entendam ou não. O importante é que você entendeu. Dá vontade de chegar em casa, pegar uma caixa d'água e enfiar o pé de todo mundo dentro. Não é? Esfregar aqueles pés encardidos lá, não? É só Jesus na nossa vida. Amados de Jesus Cristo, 13:5. Fique marcado no seu coração e na sua vida. 13:12. Fica marcado no seu coração e na sua vida. Porque aqui nós vemos o gesto de amor de Cristo, a humildade de Cristo, e que não depreciou em nada o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Deus te quer ver assim. Importa que Ele cresça e eu diminua. Tenham todos vocês uma boa tarde, um bom almoço, uma feliz macarronada com frango. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor bendito, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor Deus nos fez chegarmos até aqui, até a tua casa, até este culto que prestamos ao Senhor. Nós possamos compreender, Senhor Deus, o significado real, aquilo que os teus servos discípulos estavam há 3 anos e meio contigo, só depois da descida do Espírito Santo compreenderam. A nossa vida está acabando, Deus. Não tem tempo como os discípulos tiveram para compreender lá na frente, mas que todos compreendamos agora no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos vocês um bom dia e uma boa tarde na presença do Senhor. Deus abençoe no nome de Jesus.